servir para deixar disponível, caso alguém peça, caso alguém tenha interesse, para rever o conteúdo do qual nós falamos. Mas prossigamos. Então, nós temos essa questão de que não pode o controle de constitucionalidade ficar restrito só ao judiciário, porque isso é como dar espaço, dar asa para que no executivo e legislativo se abriguem as pessoas que desejam exatamente praticar as inconstitucionalidades. Afora, isso depois servir de espaço para a captura do judiciário por essas pessoas, ou seja, o uso de estratégias, mesmo permitidas em lei e intrinsecamente até legítimas, mas para colocar ali pessoas ou influenciar de tal maneira que consiga reduzir a independência desse poder. E, inclusive, é bom lembrar que a separação entre essas funções estatais no Brasil, ela é uma separação muito problemática, é uma separação de inspiração estadunidense e que usa concepções pouco adequadas à nossa Constituição. Bem-vindo. Então, é preciso lembrar sempre disso, não aprisionar o tema do controle de constitucionalidade só no judiciário. Outra coisa diz respeito a como o judiciário chegou a esse papel. Nós vamos estudar mais à frente que você tem uma época em que não se falava em controle de constitucionalidade, tem época em que você sequer falava em Constituição, quanto mais em constitucionalidade, que é o passo seguinte, para depois você falar em controlar a constitucionalidade, para depois você controlar a constitucionalidade pelo judiciário. Então, isso não havia. Porém, com a quantidade, nós vamos ainda ver isso em detalhes, quando falarmos dos modelos de controle de constitucionalidade. Quando falarmos dos modelos de controle, nós vamos entender bem isso. Então, você tem uma evolução, né, disso, que começa, como eu disse a vocês, com a ideia de que o judiciário podia controlar os atos do governo, da administração, para ser mais exato no uso da palavra, certo? Que o judiciário podia julgar, analisar esses casos, e aí vai evoluindo. Se eu posso analisar de acordo com a lei, e se a Constituição é a lei das leis, por que eu não posso analisar a constitucionalidade do que ele faz? Há uma fase aí que Capelletti vai dizer que o judiciário precisava crescer, surgir como o terceiro galho da árvore do poder público, porque ele diz assim, primeiro, você tem o legislativo, com o princípio da supremacia do parlamento. Então, o legislativo, com a supremacia do parlamento, ele desenvolve-se. E quanto mais cresce o legislativo, cresce o executivo. Por que isso? Porque qual é o papel do legislativo? Fazer lei. Qual é o papel do executivo? Isso, assim, para usar ideias bem simples e bem fáceis de a gente comunicar. E qual é o papel do executivo? Cumprir lei. Se eu tenho muita lei, o executivo vai ter muito trabalho. Se eu dou muito direito, o executivo vai ter que ter muita estrutura para fazer face a esses direitos, a essas obrigações. Então ele diz, cresceu o legislativo. Logo depois, fatalmente, cresce o executivo. Ele disse, isso gera um desequilíbrio, fala Mauro Capelletti. É preciso que o judiciário também cresça para equilibrar. Ele até escreve um livro chamado Juízes Legisladores, com interrogação, Juízes Legisladores, para falar sobre esse assunto. Então, é preciso que o judiciário cresça. E começa a surgir todo um movimento, daí não por acaso nós vamos falar de um conceito filosófico, que é o ativismo judicial, né, que não se confunde com o que nós vemos na imprensa às vezes, com esse nome, porque a imprensa se acostumou, e aqui não vai uma palavra feia para a imprensa. Não, a imprensa aí está representando a linguagem que o povo vai assimilando de várias ciências e vai extrapolando para a comunicação corriqueira. E essa palavra ativismo judicial é usada hoje muitas vezes para qualquer atuação mais intensa do juiz. Isso não corresponde necessariamente ao conceito filosófico de ativismo, certo? Que a gente vê na filosofia do direito. Então, mas ele diz respeito a esse crescimento e a incrementação do papel normativo
do Poder Judiciário, de verificar que as funções não são estanques, não são paradinhas, sem interconexão. Então, o Judiciário também faz normas. E faz normas também através de suas sentenças, de seus acórdãos, de suas decisões. Há um livro de 1996 que marca muito no Brasil isso, do saudosíssimo professor Dalmo Dallari, chamado O Poder dos Juízes. Simples leitura, com a riqueza de conhecimento invulgar, e eu recomendo, vocês acredito que não terão dificuldade em localizar esse livro, eu sugiro que vocês leiam O Poder dos Juízes. João Pedro, pode falar. Qual o nome do autor, professor, desse Dalmo livro? Dallari. Certo, obrigado. Tranquilo. Não confundir com o irmão Adilson Dallari, que também é um grande jurista, que tem um livro de teoria geral do Estado muito bom. Esse é Dalmo Dallari, que foi quem primeiro bradou contra o entulho autoritário na época da Constituinte, né, as coisas que estavam ficando escondidas por baixo do tapete do tempo da ditadura, e pai da grandíssima, fantástica jurista, né, Maria Paula Dallari Pucci. Bom, feito esse momento coluna social, vamos ao que interessa aqui. Por isso, o judiciário ele vai crescendo de importância. E é natural que, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, quando porque eu falei Europa genericamente e falo só um país, Estados Unidos, porque na Europa foi algo difuso, até pela questão da dimensão territorial e pela circulação dos juristas entre vários países, né? Ali envolvendo principalmente a Alemanha e a Áustria, mas que ganha força também com outros países, os latinos, Portugal, Espanha, Itália, né? Vai ganhando força movimentos desse tipo, e você começa a ter a França, não esqueçamos da França nisso, um debate profundo sobre o judiciário atuando nesse controle de constitucionalidade. Sobretudo porque quem usualmente cometia os abusos era o executivo ou o legislativo. E quando o judiciário era o autor dos abusos, é porque eram em regimes nos quais o judiciário era submetido politicamente ao executivo, de alguma maneira, economicamente. Então, você passa a ter esse movimento e cresce. Então, termina sendo uma coisa natural, mas um dos grandes debates, anotem aí, é sobre a legitimidade do poder judiciário, que é um poder no qual as pessoas que trabalham ali chegam por concurso, para dizer que uma lei feita por representantes do povo, devidamente votada, é inconstitucional. Seria legítimo isso? Sobre o assunto, eu recomendo um texto fantástico de um autor potiguar chamado Fabiano Mendonça. Sim, eu tenho que recomendar, porque se eu não elogiar e recomendar, quem é que vai fazer, né? Sobre o papel político do Poder Judiciário. Eu vou deixar disponível, peço até que alguém me lembre de fazer isso. Eu não vou colocar ele dentro daquele roteiro, só copiar e colar ali, porque fica um pouco extenso para a finalidade do roteiro. E eu não me recordo agora se ele está na internet em algum local, eu acho que não, esse não. Mas é um capítulo de um livro que vocês encontram na Biblioteca Central, então posso recomendar porque tem na Biblioteca Central, chamado Responsabilidade do Estado por Ato Judicial. Isso é só o comecinho do título. Diz Marcelo Navarro que quando eu começo a escrever um livro, eu começo escrevendo o título, porque eu tenho títulos um pouco compridos demais. Mas o título do livro começa com Responsabilidade do Estado por Ato Judicial. Então, eu precisei pesquisar, ou seja, quando o judiciário causa danos ao cidadão. Então, para isso, eu precisei me aprofundar sobre a questão do papel do judiciário. Afinal de contas, para eu poder responsabilizar alguém, eu tenho que saber de que maneira responsabilizar. Eu só sei isso sabendo qual é a natureza jurídica do ato que ele pratica. Então, tem um capítulo lá sobre o papel político do judiciário, que eu pedir que alguém aqui
autonomamente, faça a bondade de depois no grupo lembrar e pedir. Normalmente eu não deveria pedir isso, mas o modo como eu ainda estou estruturando a minha mente pós-período, pós não, ainda estou em tratamento, né, mas pós-tratamento, às vezes, a memória tem apresentado algumas falhas. Então, eu peço, por favor, depois no grupo vocês deem um toque, que eu talvez já tenha digitalizado isso alguma vez. Se não tiver, eu digitalizo e mando para vocês. Tá? Para a questão de vocês aprofundarem mesmo e entenderem esse assunto. Eu vou agora mudar aqui essa tela para aquele nosso caderninho, como eu chamei. Opa. Peço-vos um instante, por favor. Só colocar aqui no ponto e vou compartilhar. Eu vou falar uns pontos aqui. Pode falar, João Pedro. Professor, é só uma dúvida. Pode É, duvidar. em que momento, assim, na evolução da história, principalmente do Poder Judiciário, né, foi reconhecida essa legitimidade para ele fazer o controle de constitucionalidade, principalmente aqui no Brasil? Teve algum Ótima evento pergunta. específico ou se foi algo assim que foi acontecendo no decorrer do tempo e foi se ficando natural? A gente vai tratar disso numa das próximas aulas, quando a gente falar dos modelos de controle. Vai ser uma das aulas mais demoradas, que eu botei aqui na minha cabeça que durava 2 dias, mas eu acho que eu vou passar umas 3 semanas falando disso. Brincar. Mas não dá para dizer um momento na época histórica. Eu posso dizer a você que foi na virada, se a gente fosse traçar um panorama para o mundo todo, foi na virada do século XIX para o século XX. Mas cada país vai tendo o seu motivo. E começa aquela coisa tipo, país tal faz, aí está tendo constituinte em outro, aí alguém resolve sugerir na outra constituinte daquele país que se faça isso também, entendeu? Aí no outro país está tendo um movimento de reforma constitucional também, e diz, olha, na Espanha botaram isso, vamos colocar também, entendeu? Ex-colônias, como o Brasil, como os Estados Unidos, ex-colônias costumam, por exemplo, seguir, durante um certo tempo, a evolução que acontece no direito da antiga metrópole. Há um momento de ruptura, em que tudo que se quer é não imitar a antiga metrópole, mas como a base é a mesma, acaba seguindo. As ex-colônias de Portugal, por exemplo, as constituições, você pegar a Constituição do Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Brasil, você vai ver que a semelhança de regime jurídico é incrível. Você tem a sensação assim, claro que na prática você tem que entender toda a lei, a cultura e tudo mais, mas se depender só da Constituição, você diz, eu posso advogar em qualquer um desses países. Né? Quando você lê a Constituição, porque adota a mesma base, os mesmos princípios, os países se reúnem. Então isso acontece com as ex-colônias francesas, isso acontece com as colônias da Bélgica, da Alemanha e assim por diante. Né? Umas mais, outras menos, mas aquela matriz jurídica vai se transmitindo. Então, vamos falar de dois grandes marcos. Final do século XIX, a data me escapou agora nessas questões de memória, mas no final do século, exato. Mas você acha fácil, é só botar o caso Marbury versus Madison na Suprema Corte norte-americana, que, na verdade, todo mundo diz, foi com o caso Marbury versus Madison. Não, o Marbury versus Madison foi o caso mais emblemático, que despertou a imprensa, né, que causou burburinho, mas tinha já outras decisões. Então, final do século XIX nos Estados Unidos e no começo da década, no final da década de 10 do século XX, na Europa, principalmente na Áustria. No Brasil, lembrem que o Brasil copiou os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, eles inovam em termos de modelo de common law, porque eles têm Constituição, é um país de common law, com Constituição. O Brasil, por sua vez, é europeu, é um país continental, é civil law, o Brasil, e o Brasil é um país de civil law que copia uma Constituição dos Estados Unidos. Foi um erro grosseiro, mas era a questão política da época. Rui Barbosa tem que ter se penitenciado disso.
Então, copia a Constituição dos Estados Unidos, que é um país de Commonwealth, a gente copia o nome, a gente se chama Estados Unidos do Brasil, a gente copia o modelo judiciário, lá eles tinham a Suprema Corte, a gente passa a ter o Supremo, aqui no Brasil. Lá eles instituíram um legislativo bicameral de tipo federativo. Nós copiamos e colocamos um executivo bicameral de tipo federativo, porque também copiamos a federação. Né? Então, nessa mesma bagagem, a gente copia o modelo americano. Então, no Brasil, o controle de constitucionalidade se consolida com um pouquinho antes, desde o golpe da República, mas se consolida a partir de 1891, com a Constituição Republicana, com a primeira Constituição Republicana. A partir de 1891, o Brasil adota um modelo de controle de constitucionalidade, no qual o judiciário tinha poder para deixar de descumprir uma lei que considerasse inconstitucional. Para esse momento, eu não sei, João, se teria algum detalhe mais que você quisesse saber, ou se era nessa linha. Ou se surgiu uma outra pergunta em razão disso. Não, é isso mesmo, professor. Obrigado, viu? Tranquilo. Então, aí a gente vai elogiar de novo outro potiguar, Mário Cavalcante, que foi fundamental nesse momento. Que eu já elogiei na outra aula, eu acredito. Sou fã de Mário Cavalcante. Bom, estou vendo aqui onde é que eu aumento. Aqui. Não mais, para vocês verem bem. Tá bom para vocês lerem? Espero que sim. Sim, professor. Tá então, bom. Pelo menos, particularmente, sim. Eu já tinha falado disso aqui, né, do controle da administração pública, responsabilidade do Estado e o princípio da constitucionalidade. E o que eles traziam. Vou ler, para garantir que não fico, que a gente aproveita melhor o nosso tempo. Isso ocorre mediante a expansão do judiciário face às outras funções estatais. Dúvidas é só levantar a mão, colocar no chat, tá certo? Melhor levantar a mão, porque aí toca um sininho aqui, só no chat pode ser que eu, de repente, não veja. O desejo do controle face às outras funções estatais. Segundo Capelletti, o desejo do controle de constitucionalidade é parar o tempo, acho tão poético ele quando diz isso, para poder manter tudo conforme a norma maior. Por isso aquela ideia do judiciário de que a decisão retroage ao momento da propositura da ação. É para tentar fazer que nunca tivesse ocorrido o erro. É uma ilusão. Aprendemos depois, com a evolução da humanidade, que os nossos erros nos constituem. Então, parar o tempo para manter tudo conforme a norma maior. E ainda, ao lado do legislador mastodôntico, a expressão dele, e do executivo leviatã, era preciso crescer um terceiro galho para equilibrar a árvore do Estado, o judiciário. Por isso é importante lembrar que o Estado, manifestação do poder, falamos disso, é uno. Né? O poder não se divide, o poder é uno, o poder é indelegável, o Estado em si ele é soberano, lembra o característica do poder? É imprescritível. O que há é a separação orgânica das funções estatais. A gente muitas vezes chama de tripartição dos poderes. Se o poder é uno, já não existe poderes. E ele não pode ser partido, então não existe tripartição. Essa é uma expressão corriqueira só, não tem nenhum rigor científico, mas que a gente entende o que a pessoa quer dizer quando fala dela. Está falando de executivo, legislativo e judiciário. E se tivesse 4 poderes, como o Brasil tinha na Constituição Imperial, que ainda tinha um moderador? E se eu tiver num país que tem 2 poderes? Né? Então, essa expressão é muito imprecisa. O melhor é utilizar o que ela é de verdade, como Montesquieu chama no Espírito das Leis. É a separação das funções do Estado, a função de administrar, a função de fazer normas, a função de decidir, em órgãos diferentes, para que não seja a mesma pessoa fazer mais de uma coisa e assim, portanto, dominar a outra. Então, é a separação orgânica das funções estatais. As diversas atividades do Estado são agrupadas em órgãos diferentes para que assim não haja acúmulo de parcelas do poder estatal e, na expressão clássica, o poder possa frear o próprio poder. Também não é correto que a gente só fale em controle de constitucionalidade das leis. Lei é um ato do Estado. Tem um debate muito maior por trás disso. O tema vai além de controlar o Estado. A questão é, os particulares estão livres para não respeitar a Constituição? Não vou responder essa pergunta, ela propriamente é de teoria da Constituição, é de Constitucional 1, mas sempre vamos estar, eu queria que vocês refletissem sobre isso, certo? Os particulares estão livres para não respeitar a Constituição? Eu posso entrar com ação alegando que alguém com quem eu fiz um contrato, quem está aqui na minha tela aparecendo primeiro, Isabelle, eu fiz um contrato com Isabelle, eu digo, esse contrato com Isabelle é inconstitucional.
E aí? E a questão, os particulares estão livres para não respeitar a Constituição? A maioria da doutrina entende que sim, só não estão se houver uma lei proibindo eles, que a Constituição precisa de uma lei entre ela e o cidadão para alcançar o cidadão e poder obrigá-lo. Ou seja, controlaria a constitucionalidade da lei, na verdade, que o cidadão seguiu, e não a própria constitucionalidade do ato dele.